A ignorância é o seu maior inimigo. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, abril de 2012. Introdução. Precisamos nos ver como Deus nos vê. Tomar posse daquilo que somos em Deus, pois a autoridade vem da nossa identidade. A falta de conhecimento da nossa identidade em Cristo Jesus e da verdade das Escrituras pode nos levar a viver uma vida mesquinha, miserável, sem desfrutar de tudo que é o sonho de Deus para nós. Precisamos manter os nossos olhos bem abertos para que a palavra do Senhor nos traga edificação, consolo, exortação e que de glória em glória possamos experimentar a realidade do Senhor para a nossa vida, que possamos verdadeiramente viver a fé além da religião, um relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus nos exorta que somos aceitos em Deus, não pelos nossos méritos ou virtudes, mas por escolha do próprio Deus. O Pai Todo-Poderoso nos adotou e nos fez filhos, amigos dele. Ele nos justificou pela graça, por meio da vida do Filho Jesus Cristo, o qual foi morto na cruz do Calvário para nos trazer vida, salvação. E assim estamos unidos com Ele, porque a palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja. Ao contrário do que muitos pensam, a igreja não é a construção feita de paredes e tijolos. A igreja de Jesus Cristo é feita de tijolos vivos, pedras vivas. Você e eu somos edificados para sermos a morada do Senhor. Na palavra de Deus está escrito que fomos reconciliados mediante a morte de Jesus. E diante de Deus somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Hoje, temos o direito de estar diante dele, com acesso direto, por meio do sangue do Cordeiro. Redimidos, perdoados de todos os pecados, sejam do passado, do presente ou do porvir. Em Cristo Jesus somos completos, porém, há uma realidade, um aspecto que precisa existir na nossa vida, para que possamos desfrutar da vida, desse perdão, da graça que recebemos do Senhor. E quando não conseguimos entender essa realidade, não há esse usufruir de tudo que Ele nos deu por intermédio de Jesus. A realidade é que nele estamos seguros. Jesus disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. É sobre a segurança que temos em Deus e na sua palavra que vou discorrer esta mensagem, pois Ele mesmo disse que tudo pode passar, mas a palavra dele permanecerá para sempre. Mateus capítulo 24, verso 35. Boa audição. Pai, que o Senhor possa trazer ao coração de cada ouvinte, nesta hora, a graça, entendimento, revelação da Tua palavra, que a unção do Espírito Santo cubra a vida de cada um. Reivindico na autoridade do Teu nome, que essa mensagem venha tocar vidas, trazendo relacionamento e intimidade contigo, e que reconheçam a Tua autoridade em cada vida, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. A palavra é a verdade. Satanás veio ao mundo para roubar, matar e destruir. Ele é o acusador. Se pudéssemos chegar diante do trono de Deus, veríamos o Pai, o Filho, assentado à sua direita, mas também nas regiões celestiais o diabo. Um dos significados da palavra Satanás é acusador. Ele permanece nas regiões celestiais, incessantemente nos acusando, condenando. Ao darmos importância às acusações, à condenação do inimigo, começamos a viver não pela verdade da palavra de Deus, mas pelos sentimentos, o que resulta na nossa destruição. A palavra é a verdade. Nela devemos nos apegar para rebater toda a mentira do diabo. Em João capítulo 8, verso 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não podemos pautar a nossa vida nas sensações e emoções. Temos que nos firmar na palavra. E a verdade da palavra diz que agora, pois,
já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Não existe nada que corrói mais a alma de um homem do que a culpa, a condenação. E o diabo, nosso inimigo, sabe disso. Por isso ele tenta de todas as formas trazer ao nosso coração a culpa pelo pecado do passado. Ele prepara a armadilha da culpa e quando caímos nela, a alegria desaparece. O relacionamento com Deus não é mais de intimidade, mas apenas uma convenção religiosa. Os atos são mecânicos, o amor se esfria e a religiosidade toma o lugar de Deus. A vida com Deus passa a ser apenas uma fórmula, fazendo com que, na realidade, não haja um desfrutar da presença preciosa do Senhor, porque a verdade não está funcionando. A obra das trevas é a destruição. O prazer do diabo é nos condenar. A força dele não é física, mas a astúcia. É usando de astúcia que ele nos convence a crer que temos de curtir a condenação, o pecado, acumulando-os. O que o diabo diz a nosso respeito é contrário ao que Deus tem para nós. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Somos livres de toda condenação, mas é preciso escolher andar com Deus. O primeiro passo para o perdão dos nossos pecados é o arrependimento, e logo em seguida esse pecado deve ser confessado ao Senhor. Uma vez é o suficiente. Não deve existir para nós cristãos, como acontece com algumas pessoas que oram assim: ó Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Santo não é aquele que não peca, mas aquele que sempre se lava. Porém, você pode escolher não pecar. O pecado tem de ser um acidente, e acidente, segundo o dicionário Wise, é um acontecimento casual, fortuito, inesperado. Assim deve ser o pecado na sua vida. Você pode ficar um dia, uma semana inteira sem pecar. Nós não temos que pecar. O contrário disso é a mentira do diabo. Em Oséias capítulo 4, verso 6 está registrado assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O inimigo muitas vezes sutilmente nos instiga ao pecado, dizendo que por causa da nossa natureza pecaminosa, o homem está condicionado a pecar. Mentira! Porque conforme está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 5, por meio de Jesus a nossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, pode ser morta. A falta de conhecimento de Deus e da palavra pode nos levar a viver uma vida de escravidão espiritual. Conhecimento de que Jesus já venceu por mim e por você e que nos deu livre acesso ao Pai pela fé e a graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, verso 2. No momento em que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, é como se a nossa vida voltasse ao início. Zerou e começou de novo. Para exemplificar isso, vou contar um fato que aconteceu comigo, para que você compreenda metaforicamente o que acontece quando Jesus entra na nossa vida. Houve um tempo em que a rede de esgoto da rua Manuel Macedo, onde está localizado o templo da Igreja Batista da Lagoinha, estourou e a água suja e mal cheirosa começou a escorrer pela rua. Era um mau cheiro terrível. No momento em que eu estava passando pela rua, para chegar ao templo, um carro em alta velocidade passou em cima dessa água que espirrou em mim. Fiquei todo molhado, exalando mau cheiro. Fui para casa e tirei a roupa suja. Tomei um banho e todo aquele odor ruim saiu, acabou. Aquela roupa lá foi lavada e quando a vesti novamente não havia nela nenhum vestígio de cheiro ruim. Ao contrário, estava cheirosa, perfumada. O que Satanás faz conosco é exatamente dizer que mesmo depois de lavada, a roupa continua suja. Ou seja, que mesmo depois do arrependimento e do perdão de Jesus, ainda continuamos na imundícia, que o sangue de Jesus não é suficientemente poderoso para lavar completamente o nosso coração. O esforço do inimigo é fazer com que fiquemos ruminando a culpa, o mau cheiro. Ele diz que não podemos desfrutar da paz, da plenitude da vida, mas a palavra, que é a verdade, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
não há sinais de condenação. Ele disse, nenhuma, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Ainda em Romanos capítulo 8, verso 28, encontramos uma das verdades que muitas vezes não conseguimos entender. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que palavra gloriosa! O diabo quer que acreditemos no que é avesso a isso, dizendo que o amor a Deus nos trará todos os males que jamais iremos suportar. Entretanto, qual é a verdade? A verdade é o que está nas Escrituras, a revelação da vontade de Deus. Tudo que for desfavorável, contrário aos princípios que o Senhor nos deixou na Bíblia, é obra das trevas. Precisamos guardar esse fato em nosso coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas por sermos limitados e presos ao tempo, não conseguimos ver além. O tempo de Deus. Aos 17 anos, José do Egito era um jovem cheio de vida, mas enfrentou lutas e tribulações que o atingiram por todos os lados. Parecia até mesmo que o diabo estava no controle. Tudo parecia conspirar contra ele. Porém, José amava o Senhor e Deus era com ele. José conhecia o caráter de Deus e por isso, mesmo diante das circunstâncias, ele não deixou de amar a Deus. Ele foi vendido pelos próprios irmãos a mercadores de escravos do Egito. Quando José chegou ao Egito, foi novamente vendido como escravo a Potifar, oficial do faraó. E na casa desse homem não se dobrou diante da lascívia que a sua mulher de Potifar o propunha. Em razão disso, foi levado para o fundo de um cárcere. No entanto, não deixou de amar e professar sua fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O cárcere naquela época não era como nos nossos dias. As condições eram terríveis. José desceu ao nível mais vil, mas ele sabia que Deus estava no controle. Às vezes, diante de situações tão difíceis, não sabemos esperar o tempo de Deus. Somente Ele sabe o tempo e a hora determinados. Ele não se atrasa e jamais erra o dia e a hora de cumprir cada promessa da nossa vida. O Senhor dos Senhores tem um propósito em tudo. A vontade de Deus não era de que José apenas resolvesse um pequeno problema, mas que fosse usado para que as pessoas daquela época fossem salvas. José era fiel a Deus em todo o tempo. O seu coração aguardava o cumprimento do propósito de Deus. Não sei se você conhece a história de José, que chegou a ser governador de toda a terra do Egito, a maior potência da época. Leia os capítulos 37 ao 47 de Gênesis. Conheço um moço muito querido, baterista e pai de 6 filhos. Estes são muito carinhosos comigo. Quando me veem, sempre me abraçam. Certo dia recebi o abraço do menor, que chamou a atenção por estar com o rosto todo cortado, manchado de mercúrio cromo. Perguntei a ele o que havia acontecido. Imediatamente a irmã dele disse: "Ah, pastor, ele fez a barba." O menino pegou o barbeador do pai e se cortou todo, porque não era o tempo de isso ser feito. Ele tinha aproximadamente 4 ou 5. Não era o tempo, não tinha pelo no rosto para ser retirado. Logo, cortou a pele. Temos que aprender desde cedo que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Registre Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando dizemos: Senhor, quero a tua vontade. Quando realmente nos rendemos ao Senhor, Ele começa a agir. Para tudo há um propósito do Senhor, até mesmo quando ficamos presos no estacionamento, porque alguém o fechou. Em vez de ficar murmurando, esbravejando, pergunte o que o Senhor quer ensinar com isso. Quem sabe você precisa praticar mais a paciência ou interceder por alguma necessidade específica. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, não é apenas para os sonhos grandes, mas também nas pequenas coisas. Se você chega ao seu emprego e o chefe lhe diz que vai aumentar seu salário 10 vezes mais, você diz glória a Deus, aleluia. Mas se for demitido, qual será a sua atitude? Deus continua sendo o mesmo Deus.
precisamos enxergar com os olhos do Senhor e saber realmente descansar nele e crer na palavra. Deus está torcendo por você. Em Romanos capítulo 8, verso 31 está escrito: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim como ele foi com José, ele é com você. Nós precisamos não apenas ouvir, ler a palavra, mas vivê-la, pois ela é viva. Quando negligenciamos os ensinamentos de Deus, tudo que vemos é um túnel sem saída, mas a verdade de Deus liberta, abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. No momento em que assumimos a verdade da palavra de Deus na nossa vida, nada, nenhuma circunstância pode ofuscar aquilo que temos com o Senhor. E acima de tudo e qualquer situação, continuamos em fé, afirmando, assim como Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, capítulo 19, verso 25, e capítulo 42, verso 2. O pecado da ignorância. O maior pecado do homem não é o diabo, a carne, o mundo, mas a ignorância. A falta de conhecimento é que traz a destruição. Jesus já venceu o diabo e é que isso que precisamos saber. O que temos que fazer é resisti-lo em nome de Jesus. O conhecimento dessas verdades nos leva à posse das promessas de Deus. Como podemos ter aquilo que não sabemos que possuímos? O homem prudente sabe julgar os fatos da vida, mas a mente do tolo é cheia de ilusões e enganosa. Provérbios capítulo 14, verso 8. A vitória de Jesus é uma realidade da qual precisamos tomar posse e assumir a posição de vencedores em Cristo Jesus. Veja o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22. Mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, quem também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Temos que nos ver confirmados, estabelecidos, ungidos e gerados por Deus. Ele nos ungiu e a unção do Senhor traz conhecimento. Ainda em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, lemos: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. É verdade, mas não há justo pelos próprios méritos. Por merecimento jamais seremos justos. Mas a palavra diz que hoje somos justiça de Deus. Por meio do sacrifício de Jesus, fomos justificados. Talvez você diga que não sente isso, mas não é uma questão de sentir, é sim de viver o que está escrito. O ser humano, na maioria das vezes, tem consciência do mundo pelos sentidos naturais: o tocar, tato, o ouvir, a audição, o sabor, paladar, o enxergar, a visão. Os sentidos nos dão consciência do mundo natural, mas o mundo espiritual é tão real quanto o natural. Todavia, só podemos ter a consciência do mundo espiritual por meio da fé na palavra do Senhor. O conhecimento das Escrituras nos leva a mais intimidade com Deus. A intimidade com Deus é algo tremendo, pois enxergamos a vida não pelo nosso ângulo, mas pela ótica de Deus. Em Colossenses capítulo 3, verso 3, encontramos a revelação de como o Senhor nos vê hoje. Estamos escondidos, ocultos em Cristo Jesus, porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se colocamos, por exemplo, um relógio dentro da Bíblia e o fechamos, o que veremos? O relógio ou a Bíblia? A Bíblia. O relógio está oculto, e no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós estamos ocultos em Cristo. Ao olhar para nós, as pessoas precisam ver a Cristo. A palavra cristão significa semelhante a Cristo. Jesus estava oculto em Deus, o Pai. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quando Saulo de Tarso ia para Damasco perseguir os discípulos de Jesus, no caminho o Senhor se revelou a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, verso 4. Saulo perseguia os discípulos, mas era como se estivesse perseguindo o próprio Senhor, pois os discípulos viviam a vida de Cristo. Já vimos o que Jesus disse no livro de Oséias, que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Hoje, vemos tanta carnalidade,
ganância. As pessoas só pensam em riquezas. No entanto, a verdadeira riqueza está no viver em Cristo, oculto no Senhor. Deus nos esconde, nos guarda, nos livra do mal. A vida é tão simples, mas existem pessoas que complicam tanto. A nossa riqueza é conhecer a verdade que nos libertará. No momento em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ocorre uma mudança. É como o processo de metamorfose da borboleta. Ela sai do estado da lagarta para se tornar uma linda borboleta. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. É verdade que a obra não terminou, como está escrito em Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Somos vasos na mão do oleiro. Ele está nos moldando, e a obra que ele começou há de completá-la. Então, cada dia com Jesus é um festival de graça, de longanimidade. Cada dia com ele é melhor do que o dia anterior. Infelizmente, alguns acreditam que a vida cristã se resume apenas nas reuniões de culto. Não é assim. Onde você estiver, em casa, no trabalho, andando pelas ruas, sozinho, compreenda que em todo o tempo ele trabalha na sua vida. Como seria maravilhoso se a cada dia as pessoas olhassem para você e dissessem: olha, a cada dia você está mais parecido com Jesus. Vivendo a vida de Deus. Muitas vezes olhamos para as situações do nosso país e enxergamos tanta dificuldade, mas em Filipenses capítulo 3, verso 20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas peregrinos, forasteiros. A terra não é nossa morada permanente. Pertencemos ao Senhor. O domínio da nossa vida está nas mãos dele. Temos apenas um dia para viver. A nossa pátria está nos céus. Isso não significa que temos que viver alienados. Precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para transformar nossa nação. Ser sal, luz e referencial aqui na terra. Deus nos deu ousadia para alcançarmos os perdidos, levar a palavra aos confins da terra, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Covarde é aquele que foge de medo, que dá as costas ao inimigo. Um homem covarde, em vez de olhar para a soberania de Deus, ele pauta a sua vida nas circunstâncias, no medo, na ansiedade pelas coisas deste mundo. Já o herói é aquele que doa, que deixa Deus ter o controle absoluto da sua vida, que entrega o caminho dele ao Senhor. Confia nele porque sabe que o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. A falta de conhecimento traz a destruição. A Bíblia é a verdade, e nela está escrito que Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Precisamos crer na palavra e não nas mentiras do inimigo. Deus nos deu autoridade para vencermos. Jesus mesmo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. E ele colocou em nós o mesmo espírito de autoridade. A igreja de Jesus é poderosa, mas é preciso que haja entendimento, conhecimento da palavra, pois somos o corpo de Cristo, a manifestação do nome do Senhor na terra, o espírito de poder, de amor, de equilíbrio, o amor, o poder e no meio a moderação. A vida cristã precisa de equilíbrio. O nosso alvo é Jesus sempre. Existem pessoas que vivem uma vida dividida, como uma dicotomia. Vivem uma vida na igreja e outra no meio secular. Em contrapartida, a Bíblia não faz essa separação. O sonho de Deus é que tenhamos uma vida única, a vida de Deus em nós. As Escrituras dizem: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, mas tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Você precisa estar cheio do Espírito Santo onde estiver, porque é a imagem e semelhança de Cristo e deve refletir a presença dele na sua vida, no namoro, no casamento, na escola, no trabalho, em casa. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Deus está com você onde quer que esteja. Ele conhece todas as coisas. Não é uma questão de dividir.
Quando você está na igreja, Jesus faz parte da sua vida, mas ao sair do templo, o lugar que você vai, ele não pode entrar. Isso não existe. A vida é uma só. Em Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16, está escrito: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não fique em cima do muro. Escolha viver com Cristo em todo lugar, em todo tempo. Seja um cristão cheio de espírito, com tremor e temor pela palavra de Deus. Na nossa caminhada sempre teremos algumas necessidades específicas. Em Hebreus capítulo 4, verso 16 diz que para achegarmos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando pedimos socorro? Na hora da aflição, do perigo. Todos nós, em algum momento, vamos pedir socorro. Certa vez eu estava numa praia em Cabo Frio. O lugar onde estava era raso. A água quase chegava ao meu joelho. E de repente caí num buraco. Naquela hora, o salva-vidas me arrastou. Esse homem me socorreu. O socorro é isso. Quando estamos perecendo e precisamos da misericórdia e graça. É isso que a palavra quer dizer como achegamos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para o socorro em ocasião oportuna. O Senhor intervém com a sua misericórdia, trazendo graça, envolvimento na nossa vida. Veja o que nos revela a palavra em 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Deus não tem filhos prediletos. A palavra dele é para todos. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. Essa é uma promessa para todos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se estamos em Deus, o inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Mas o que significa aquele que é nascido de Deus não vive em pecado? Há uma diferença entre viver em pecado e cair em pecado. A pessoa que cai em pecado, muitas vezes é por ignorância, pois a palavra diz que o Senhor não permite que venha sobre nós tentação além das nossas forças. No entanto, a falta de conhecimento faz com que pensemos que temos que pecar. Isso é engano. A verdade é que aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Podemos viver para o Senhor e cada dia consagramos a nossa vida a Ele. Você pode ter uma vida bonita, santa, abundante. É isso que o Senhor tem para você. Somos propriedade de Deus. Há um hino que cantamos assim: eu sou de Jesus, aleluia. Não quero pecar, mas quero falar antes de viver com Jesus. Comece hoje mesmo a se ver como Jesus o vê. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, temos algumas características de como o Senhor nos vê. Veja o que o texto glorioso diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para, lançando fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Considerações finais. Em João capítulo 15, o Senhor se refere a mim e a você. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
João capítulo 15, verso 1 a 5. No verso 16 está escrito: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, eu vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O amor de Deus por nós é algo tão sublime que nos constrange. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Normalmente, quando fazemos alguma compra, escolhemos sempre aquilo que é melhor para nós, seja alimento, vestuário, móveis, automóveis. Mesmo que a condição financeira não seja tão favorável, ninguém escolhe o que é pior. Mas Jesus escolhe os pequeninos, os feridos, aquele que ninguém quer. Em Marcos capítulo 2, a partir do verso 15, encontramos Jesus junto dos escolhidos, dos pecadores e publicanos, pessoas rejeitadas. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Marcos capítulo 2, verso 15 a 17. Guarde em seu coração essa verdade. Deus escolheu você. Por isso, quando o inimigo fizer acusações, dizendo mentiras ao seu coração, não dê ouvidos a ele. Declare a palavra de Deus com toda a autoridade que o Senhor já lhe deu. Não abra brecha para que o enganador venha destruir você. Quando Jesus foi tentado no deserto, a todas as tentações, ele respondeu com a palavra de Deus. Ele dizia: está escrito. Vejamos o texto de Lucas capítulo 4, verso 1 a 13, intitulado A Tentação de Jesus, no qual ele responde às tentações do inimigo declarando as Escrituras. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E ele, levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao seu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Lucas capítulo 4, verso 1 a 13. Ao ser tentado, faça como Jesus no deserto. Declare que está escrito. A palavra de Deus diz que em Cristo somos mais que vencedores, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele nos cobre com suas penas, e sob suas asas estamos seguros. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, verso 17. São tantas as promessas e ensinamentos, por isso tome posse da realidade da palavra e comece a ver como Jesus lhe vê. Ele o vê com os olhos de amor, de cura, de libertação, de perdão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como essa declaração, existem inúmeras outras palavras do próprio Deus. Para cada momento da nossa vida existe um ensinamento, uma promessa, porque a vontade dele é que tenhamos vida, e vida em abundância. O diabo é enganador, e a única forma de combater as mentiras dele é por meio da palavra. A palavra é o nosso documento, é a prova de que Deus é conosco. Nele estamos seguros, por isso precisamos declarar a verdade das Escrituras e crer no cumprimento de tudo que Deus tem para nós. Pai,
Eu entrego diante do Senhor a vida de cada ouvinte, que as mentiras do Deus deste mundo não entrem no coração e na mente dos seus filhos, que o teu povo não venha padecer por falta de conhecimento, mas que possam confessar e viver a palavra do Senhor. Palavra essa de vida, de libertação, perdão, de amor, de segurança e proteção. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão cobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, verso 12 a 13. Que possamos viver a realidade das Escrituras na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.